Boa tarde. O nosso grupo falará da preparação de catalisadores, com ênfase na preparação de catalisadores heterogêneos. O meu grupo é composto por mim, que sou Raiane Oliveira de Araújo. Iniciarei o trabalho. Em seguida, teremos a apresentação da aluna Flaviana Campos Ribeiro e, por último, a apresentação do aluno Vitor Gabriel Pastana. Para preparar um catalisador, devemos ter conhecimentos básicos de fenômenos químicos relacionados às reações e cinética de reação, engenharia de processos, que está relacionado ao tratamento térmico dos materiais, e aos físico-químicos, que está relacionado à morfologia do material, à estrutura dos precursores, à estabilidade térmica dos reagentes, aos fenômenos de adsorção e dessorção, a energia de atração e repulsão entre as moléculas do material e aos fenômenos geométricos e eletrônicos. Os catalisadores são divididos em homogêneos e heterogêneos. Aqui falaremos dos catalisadores heterogêneos. Os mais importantes são os óxidos metálicos e mistos, as eólitas e os materiais nanoestruturados. Os catalisadores heterogêneos mais utilizados, eles são compostos de duas fases, o suporte e o material ativo, e eles podem ser obtidos pelo método de impregnação, precipitação ou precipitação por deposição. Na catálise heterogênea, o suporte contribui para aumentar a área superficial e para dispersar a fase ativa. Esse suporte pode ser obtido de fontes naturais, como a sílica e o carbono. O carbono compreende o carvão ativado e o carvão natural, e obtido a partir de fontes sintéticas, como a alumina e óxidos. Já a fase ativa, ela é um componente ativo para interagir com a molécula durante a reação química. E as principais fases ativas são os metais e os óxidos. Temos também outros tipos de catalisadores, conhecidos como aglomerados e nanoestruturados. Os aglomerados, eles são obtidos a partir da mistura do suporte com o material ativo, através da precipitação por deposição, onde nós temos a fase ativa, que ela é dispersa em todo o sistema, e não só na superfície do material. Temos também os materiais nanoestruturados, que têm como principais as nanopartículas sobre o suporte, os nanotubos, as nanofibras e os óxidos nanoestruturados não estequiométricos. No geral, as principais variáveis que são influenciadas com a escolha dos métodos para preparar um catalisador é o tamanho dos poros, a localização da fase ativa, a interação da fase ativa com o suporte, a estabilidade térmica. Além disso, nós também temos os tamanhos das partículas e as propriedades mecânicas. No geral, a síntese de catalisadores é feita da seguinte forma: ela pode partir a partir de um suporte não pré-formado, e o método de síntese vai ser por precipitação ou coprecipitação. E ela pode partir a partir de um suporte pré-formado, que a síntese ocorrerá através da troca iônica ou impregnação seca e úmida. Em ambos os casos, vai acontecer as etapas de envelhecimento, lavagem, seguida por filtração e secagem, e algumas transformações térmicas e hidrotérmicas durante o processo. Por fim, esses materiais serão calcinados, onde acontecerá a redução e ativação do material. Então, os suportes e a fase ativa, elas podem ser de fontes orgânicas ou inorgânicas solúveis. Podem ser não puros e ter uma impureza entre 2% e 5%. Essa impureza, ela pode ser inerte e de difícil remoção.
Por exemplo, as impurezas são divididas em cátions, que são os íons amônios, que eles são solúveis, e também tem os íons sódio ou potássio, que são de difícil remoção e deixam resíduo no suporte. Também tem o tipo de impureza, que são os ânions, que são classificados como sulfato, que eles são de difícil remoção, nitrato, que são solúveis, voláteis e facilmente removidos no tratamento térmico, os carbonatos, que são relativamente solúveis em tratamento térmico, e os cloretos, que são de difícil remoção a baixa temperatura, porque eles tendem a interagir com o suporte. Iremos dar ênfase ao método de síntese por precipitação. Neste método, é importante conhecer as propriedades termodinâmicas e, assim, determinar a energia envolvida no processo para saber se ele será termodinamicamente favorável. Os materiais obtidos a partir da precipitação serão os materiais amorfo ou os materiais cristalinos, ou uma mistura de amorfo e cristalino. Para obter os materiais cristalinos, eles podem ser feitos através de processos de nucleação e crescimento. O crescimento acontece entre a interface sólida da solução, onde crescem os núcleos cristalinos. E na nucleação, nós temos a nucleação que acontece em fase homogênea, onde nós vamos ter as colisões entre os íons que estão em solução e as moléculas. Essas colisões, elas constituem agregados estáveis. Esses agregados estáveis são chamados de clusters, grupos ou cachos, como é observado aí na imagem A. Nós também podemos ter a nucleação heterogênea, que é quando tem a presença de um suporte sólido. Quando eu tenho a presença do suporte sólido, ocorrerá a interação desses íons que estão em solução com a superfície do suporte. E então ocorrerá a formação do cristal. É importante falar que o processo de nucleação é a transformação de fase, pelo qual nós temos uma fase ordenada e mais estável, conhecida como cristalito, e essa fase ela foi obtida a partir de um estado desordenado, metaestável. A precipitação ocorre em duas etapas, a etapa de nucleação e a etapa de crescimento. Na etapa de crescimento, que pode ser melhor compreendida a partir da sua análise cinética, há dois fatores que influenciam, que é a concentração do soluto e a temperatura, e pode ser melhor compreendida a partir do gráfico, que representa a taxa de crescimento e a concentração da solução. C representa a concentração de soluto e CS0 significa a concentração de saturação de soluto. No início do processo, que é a nucleação, a solução se encontra saturada e há aumento insignificante da taxa de crescimento. À medida que a solução se torna supersaturada, há o aumento exponencial dessa taxa de crescimento até que se torna muito pequena. E essa reação, que é uma reação de primeira ordem, é representada por taxa de crescimento, constante cinética e a concentração de soluto. Considerando que a constante cinética é representada por constante e é necessário fazer o cálculo exponencial, sabendo a energia livre de Gibbs, de formação de núcleos, e caber a constante de Boltzmann, pode-se então substituir, utilizando a taxa de crescimento, substituir a constante, e até chegar nessa equação que está relacionada à concentração do soluto pela concentração de saturação do soluto. Porém, é mais utilizada essa equação final, onde a taxa de crescimento está relacionada com a taxa de crescimento inicial, a supersaturação e qual o número de núcleos críticos que existe nesse processo. Já na nucleação heterogênea, a equação é um pouco diferenciada. Esse expoente igual a N pode ser 1 ou pode ser 2, porém, quando a solução se encontra supersaturada, pode-se utilizar
o valor é igual a 1. No processo de nucleação heterogênea existe a formação dos núcleos e, à medida que esses íons vão se aproximando, ocorre o crescimento desses cristais. Observando esse gráfico, tem a solução saturada e a solução supersaturada. É bem semelhante ao crescimento exponencial representado anteriormente, porém existem duas regiões distintas. Nessa região 1 ocorre a taxa de crescimento alta, porém o seu processo de nucleação é baixo, então com isso formam-se cristais grandes, porém com poucos núcleos. Já na região 2 já existe uma taxa de crescimento baixa, porém a nucleação se torna alta, então a formação de pequenos cristais em grande quantidade. E já nesse gráfico pode ser apresentado como ocorre o crescimento desses cristais em relação à sua saturação. À medida que a solução vai se tornando supersaturada, há um crescimento desses cristais. Porém, como a concentração vai diminuindo, ela vai se tornando saturada, então ocorre o decréscimo do crescimento desses cristais. E nesse gráfico pode estar relacionando a taxa de crescimento com a temperatura. À medida que você aumenta a temperatura, ocorre a diminuição dessa taxa de crescimento. E ela pode ser influenciada por fatores como agitação e temperatura. A agitação e temperatura influenciam o crescimento desses cristais. Com a agitação, ocorre a formação de pequenos cristais. E a temperatura, à medida que ela é aumentada, ocorre uma diminuição na taxa de crescimento e, com isso, aumenta o tamanho desses cristais. A formação do precipitado amorfo ou de sólidos amorfos ocorre quando o Sol, que é uma mistura homogênea, é transformada em gel. E para que aconteça a formação do gel, ocorre a policondensação das estruturas presentes a partir de micelas. Para que haja a formação dessas micelas, é necessário que haja um potencial eletrostático, no qual a interface do sólido, que representa os íons negativos, está em contato com as camadas, que são os íons positivos. E à medida que vai se distanciando, ocorre a diminuição desse potencial. Um exemplo disso é quando é adicionado sílica a um ácido, e esse ácido gera a eliminação de água e ocorre a dimerização, a formação de polímeros. E aqui pode ser observado na figura a formação dessas micelas a partir de íons positivos e íons negativos. E durante a formação do gel, existem muitas estruturas que podem ser formadas, e estruturas até a partir de polímeros, estruturas tridimensionais. Além da precipitação, existe a coprecipitação, no qual existem duas fases ativas e para que aconteça é necessário que haja dois precursores e um agente precipitante. Um exemplo é a preparação da cromita de cobre. A partir da equação, tem-se os dois precursores, que é o dicromato de sódio, nitrato de cobre 2, e o agente precipitante, que é o nitrato de amônio. Ocorre a formação de três substâncias. Essa substância, então, vai ser calcinada, a partir do aquecimento, no qual ocorre a formação justamente da cromita de cobre. Outro exemplo de coprecipitação é a preparação do óxido misto, que possui cobre, cobalto e oxigênio. E esses óxidos que apresentam esses dois elementos apresentam uma estrutura espinélica. Um exemplo disso é a reação que ocorre com nitrato de cobalto 4, nitrato de cobre 2, com o carbonato de potássio. Esses dois compostos são os agentes precursores e o carbonato de potássio é o agente precipitante, no qual ocorre a formação dessas duas substâncias. Para que aconteça isso, existem algumas condições. Temperatura em torno de 70 graus, pH entre 8 e 9, as concentrações de nitrato de 0,5 e carbonato de potássio de 1 molar. E deve ser lavado, seco a 110 graus durante 15 horas e calcinado a 350 sob fluxo de ar. Existem três formas de preparar os óxidos mistos: por coprecipitação direta, evaporação das soluções de nitratos e a decomposição térmica. Pelo quadro, percebe-se que, de acordo com o precursor e a concentração de cada eles nos compostos, existe a formação de compostos com uma razão de cobre e cobalto em proporções diferenciadas. Isso vai depender do tipo de preparação desses compostos. A impregnação é o método mais simples para preparar um catalisador suportado. Lembrando que suporte catalítico são materiais que sustentam a fase ativa em um catalisador suportado, possuem alta área superficial e porosidade e são normalmente pouco ativos na reação. Tem-se a impregnação seca e a impregnação úmida. A seca, também conhecida por impregnação por saturação de volume de poros, vai ocorrer quando a mesma é feita com uma solução para preenchimento dos mesmos, conhecendo previamente o volume desses poros.
Já a úmida, eu vou ter quando o suporte é um material pulverizado em pó, ou seja, o volume necessário vai ser muito maior do que o volume dos poros. A principal diferença entre as duas vai ser que na seca eu teria uma solução a ser adicionada a esse suporte com um volume muito similar e próximo ao volume do suporte. Por isso, antes da impregnação, pode ser estimado o volume de enchimento do poro, que pode ser determinado gota a gota com o solvente que eu irei utilizar durante a minha impregnação. Do outro lado, na úmida, vai ser usado um excesso de volume dos poros com uma solução que contém o metal precursor. A impregnação pode ser dividida e classificada em dois tipos: a sem interação com suporte e a com interação com suporte. Quando o suporte não possui atividade catalítica própria, convém ao mesmo apresentar um catalisador à sua morfologia, textura e resistência mecânica. Se utiliza, em geral, 3 métodos: o do rotavapor, o do Becker, ambos com aquecimento e agitação, e um último de circulação com impregnações sucessivas. Um exemplo bem comum é o da impregnação de platina sobre um suporte. Sobre a alumina, é impregnado o ácido hexacloroplatínico, que absorve facilmente sobre essa superfície, sendo praticamente irreversível. Essa impregnação deve ser feita de tal maneira que se obtenha uma distribuição mais homogênea possível sobre a superfície. O metal vai ser mais disperso quanto menor a sua concentração, com menor tamanho de partículas e distribuição mais homogênea. No caso da impregnação em que há interação com o suporte, há ligações covalentes iônicas. Observou-se por infravermelho que há diferentes tipos de ligações de hidroxilas sobre as superfícies de óxidos com frequências altas, baixas e médias, conforme a figura. A figura 1 é exemplo de uma frequência alta, a 2 é uma frequência média e a 3 é uma frequência baixa. As características ácidas e básicas podem ser observadas quando há troca iônica com íons específicos. O pH, onde a carga resultante é nula, é chamado de ponto de carga zero, identificado como ponto isoelétrico, onde há compensação de cargas. Nesse estado, tanto a solução quanto o sistema coloidal não transportam cargas elétricas. Se o pH for menor que o ponto isoelétrico, a superfície ou solução vai ter carga positiva e atrairá os ânions, anulando a carga total. Nesse caso, obtém-se agregados amorfos em colóides. Se, por outro lado, o pH for maior do que o ponto isoelétrico, então a carga negativa da superfície ou da solução atrai os cátions que são compensados. Obtém-se precipitados em colóides nesse caso. E aqui embaixo, alguns exemplos de ponto isoelétrico de algumas substâncias. Em resumo, o próton H+ pode ser trocado por cátions do tipo níquel 2+, paládio 2+, e platina 2+, e as hidroxilas OH- podem ser trocadas por ânions complexos. A troca iônica é um processo específico que íons, ora indesejados, são trocados por outros íons com uma carga semelhante. Dada a seguinte reação hipotética, temos no equilíbrio a equação 1 e, em função da fração molar, chegamos à equação 2, em que quanto maior o K, maior será a troca com íons do sólido, conforme o gráfico ao lado. Dado o seguinte exemplo, numa troca iônica entre uma solução de tetramônio-platina com os íons de amônio da zeólita, tem-se a seguinte reação na figura abaixo. Utilizando o excesso de amônio em solução, obtém-se uma maior troca de íons devido ao deslocamento desse equilíbrio. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.